Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito, facilidade de tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo o prazer cá estou todas as quartas-feiras das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Debaixo do cajueiro que plantamos no quintal, a viola companheira, reco, reco, ritmo da brincadeira. No tempo da nossa infância, aprendemos a cantar. Quando éramos crianças, vez a correr, o sonho a voar. No tempo da nossa infância, aprendemos a cantar. Quando éramos crianças, pés a correr, o sonho a voar. O som brincava na areia dos descansas, prendas de todos os dias. Cordas nos dedos de estrela que se queimam com mestria, como se fosse magia. E a linda voz de Sofia, que plantava e a malta colhia, rosas feitas melodia. E deram um mini salto da sombra do cajueiro para o primeiro palco. Nos Las Palmas misturaram harmonias conchas do mar, poesia, deixaram marcas naquele chão. Eram os craques lá do bairro, uma nova geração que hoje canta essa canção. Tem que é para tocar e cantar, mini craques, não tem nada a brilhar. Tem que é para tocar e cantar, mini craques, Edna e a Meguata, Regina de Gonçalves, a Matiamiori
Contas na Hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de IRT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na Hora. Hoje vamos voltar a abordar, e temos estado a fazer vários programas em sede dos procedimentos do fecho de contas. São nossos convidados os contabilistas Isabel Almeida. Isabel, bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, caros colegas do painel. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos nisso. Muito bem. Ricardo Fernandes também é contabilista e é nosso convidado hoje para continuarmos a abordar este tema que é muito importante no dia a dia da profissão nesta fase de início de ano. Ricardo, bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, obrigado Cristina, obrigado meus colegas do painel. Mais uma vez vamos dar o nosso contributo. Também está connosco o Carlos Mitange. Carlos, bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina, obrigado. Bom dia aos colegas do painel e bom dia a todos os ouvintes. Está também connosco o Décio Fernandes. Muito bom dia e seja muito bem-vindo a esta mais uma edição. Obrigado, Cristina. Bom dia para ti, aos colegas e aos estimados ouvintes. Estamos aqui uma vez mais para dar a nossa contribuição. Muito bem, pronto. Nós, na semana passada, andámos a abordar a classe 2, a classe das compras, a classe das existências, a classe das mercadorias, a classe da produção acabada, da matéria-prima. É a classe 2, a classe que é um mundo. E a pedido de muitos ouvintes, membros ao CPCA, estagiários, membros efetivos, levantaram várias questões à volta da classe 2. Por isso, nesta primeira parte, vamos voltar a abordar a classe 2, nomeadamente trazer aqui as provisões em sede da classe 2 e a implicância fiscal que a classe 2 traz no dia a dia das empresas e nesta fase final do fecho de contas. Eu vou começar pelo Carlos Mitange. Carlos, o que é que tens a crescer com relação a estes dois tópicos que também são muito importantes? Obrigado, Cristina. É muito importante nós olharmos para o critério de valorimetria global. O critério define que os ativos devem ser registrados nas demonstrações financeiras pelo seu valor de mercado, ou seja, no balanço, o valor constante dos ativos deve refletir a quantia de dinheiro que pode ser obtido em caso de venda. Um exemplo claro, nós não podemos ter no balanço as existências registradas a 100, mas no mercado elas estão a 50. Os princípios contabilísticos não nos permitem isto. E de acordo ainda com os critérios de valorimetria específicas para as existências são mensuradas pelo seu custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o mais baixo. O seu custo compreende quer o custo de aquisição como o custo de produção. Para entendermos o valor realizável líquido, nós precisamos entender que o valor realizável líquido se refere ao preço de mercado. E existem duas óticas de mercado para a empresa: o mercado em que ela compra e o mercado em que a empresa vende. A referência do mercado em que a empresa compra refere-se ao custo de reposição e aplica-se para as matérias-primas ou para os produtos que serão incorporados na produção. Ou seja, o valor de mercado ou o valor realizável líquido para as matérias-primas refere-se ao preço que a empresa teria de suportar para ter a matéria-prima nas mesmas condições, qualidade e quantidade que tem em armazém. E no que se refere ao preço aos produtos destinados à venda, o seu valor realizável líquido refere-se ao preço de venda menos os custos de os vender. Quando entendermos estes pontos do PGC, nós conseguimos entender a necessidade, de vez por outra, registrarmos as provisões para certificarmos que as existências no balanço estejam ao valor de mercado. E mais à frente nós conseguiremos abordar aos detalhes como devemos proceder em situações em que o valor inscrito na contabilidade está diferente do valor de mercado.
Muito bem, Carlos. Uma boa introdução aqui sobre este tema que é mesmo muito, muito pertinente. Eu vou chamar o Ricardo Fernandes. Ricardo, as provisões e as implicações fiscais em sede da classe 2. Nosso colega praticamente abordou quase tudo, mas há aqui uma questão que, para quem não percebe muito contabilidade, está nos a ouvir. Quando uma empresa tem inventário ou tem estoque que utiliza para comercializar, vamos aqui dar o exemplo de produtos para venda, as empresas têm que constantemente testar as imparidades, ou seja, do custo de aquisição ou valor realizável líquido, entenda-se por valor realizável líquido, o valor de venda esperado no mercado ordenado, menos os custos necessários para vender o produto, dos dois, o mais baixo. Um exemplo muito simples é quando nós vamos a uma loja e encontramos a loja em saldos, por exemplo, uma loja de roupa. Aquela loja para estar em saldos, isso quer dizer que o preço de venda esperado reduziu. Quer dizer que a empresa, por exemplo, comprou o material da boutique, comprou os sapatos, as pastas, as roupas, por um motivo qualquer, os clientes não compraram ou não gostaram do preço que estava estipulado, a empresa é obrigada a reduzir o preço e o valor de mercado, o valor de venda esperado é menor, então há que atualizar o inventário, o custo de aquisição, o valor realizável líquido, dos dois, o mais baixo. Este exercício está estreitamente ligado com um dos princípios contabilísticos muito importantes, que é o princípio da prudência. Nós temos que ter cuidado em relação aos nossos ativos. Se existe uma perda potencial em relação ao meu ativo, eu tenho que registrar isso na minha contabilidade. Já o inverso não se aplica, mas se existe uma certa possibilidade de haver uma perda potencial, eu tenho que registrar. E nós aqui, na nossa legislação fiscal, temos aqui a portaria número 668/72, 28 de setembro, que também fala sobre as provisões para as existências, e onde ela separa aqui as taxas anuais e o limite das taxas, onde ela separa por atividade, indústrias e pelo comércio, e na legislação podemos ver quais são as taxas que podemos usar. Ou seja, se houver evidências que haverá uma perda potencial, ou seja, que o nosso ativo, no final de um período, vai valer menos do que está escriturado pelo custo de aquisição, então aí é necessário haver provisões. Agora, mais uma vez temos que ter atenção, provisões fiscais podem não ser provisões de gestão. Então aí o contabilista, juntamente com o empresário, tem que ter uma sensibilidade do negócio para saber que tipo de imparidades é que eles vão registrar nas contas. Se houver uma provisão em termos de gestão diferente da fiscalidade, é claro que depois temos que ir ao modelo 1 e fazer as devidas correções. Exatamente. Muito bem, Ricardo. Muito desavô, Décio. Então, em que momento é que nós temos em atenção todos esses procedimentos mencionados pelo Carlos e pelo Ricardo Fernandes? É mensal, é anual, é trimestral? Qual é o período em que os colegas devem ter em atenção todos estes procedimentos? Em termos da informação contabilística e fiscal, ou as demonstrações financeiras servem de apoio à gestão, à tomada de decisões. Regra geral, nós temos que ter fechos contabilísticos mensais para que possa-se, de forma atempada e de forma prudencial, tomar medidas para que possamos sim estar a apresentar a verdadeira situação financeira e patrimonial da empresa. Então, isso não pode ser esperado apenas para o fim do ano, para o fecho de contas. Nós apresentamos contas mensais, trimestrais, consoante a periodização estipulada pela administração. Do meu ponto de vista, essa informação deve ser feita no mínimo mensal. O colega Ricardo Fernandes falou aí da provisão, e eu queria só aqui salientar que a definição da provisão consiste no registro de um custo potencial inerente ao ativo que nós temos registrado na nossa contabilidade. É potencial, pode acontecer ou não. Nós podemos realizar agora a provisão para corrigir o valor do ativo e essa depreciação, essa imparidade não acontecer. E nessa situação depois teremos que reverter a provisão. E o PGCA prevê essa situação. Imaginemos que tenho no meu armazém artigos perecíveis. São artigos que provavelmente não vão esperar que chegue ao fim do ano para eu poder reconhecer a provisão. A provisão tem que ser reconhecida no momento em que há uma análise, um apuramento de que poderá ocorrer um risco potencial de perda de valor do bem. E assim, a todo momento, posso reconhecer o custo e ter o meu ativo reconhecido no balanço ao valor real, ao valor de reposição, conforme falou muito bem o Carlos Mitange.
Isabel, depois desse desfile todo, do Carlos, do Ricardo, do Décio, o que é que queres acrescentar ainda em volta desta que são as provisões? Portanto, os colegas falaram muito bem. Eu tenho aqui a acrescentar alguns pontos. Primeiro, tenho que perceber para que é que servem as provisões. Eu não posso simplesmente dar tratamento a uma provisão sem perceber para que é que ela serve, qual é o objetivo de uma provisão. Preciso perceber o objetivo dessa provisão, embora tenha um facto gerador contabilístico, é um facto que não é medido com exatidão. Tem que haver um registro contabilístico. Qual é o objetivo das provisões? Em termos fiscais, nós temos as taxas que devem ser vistas como provisão, mas eu preciso perceber em termos contabilísticos qual é o objetivo desta provisão. É uma situação cuja natureza seja claramente definida, tem que haver uma natureza definida. A data do balanço não é certo, é uma situação certa ou incerta. Portanto, eu nunca sei exatamente o que é que vai acontecer com esta provisão. É importante que consiga perceber primeiro qual é o objetivo da provisão. E era isso mais ou menos que eu queria acrescentar, só para ver quais são as razões, em que situações podemos então fazer uma provisão. Existem muitas situações em que podemos fazer a provisão, já vamos falar um bocadinho mais depois, mais para frente. Cristina? Sim, Décio, força. Eu queria só acrescentar um pequeno detalhe. Penso que há bocado o colega Ricardo referiu a legislação referente às provisões, mas penso que a legislação que ele referiu correspondia à legislação anterior. Atualmente, a legislação das provisões atuais é o Decreto Presidencial 204/15. Obrigado pela correção. Carlos Mitange, o que é que queres acrescer aqui? Realmente, na Constituição da provisão das existências, nós devemos ter muita atenção às condições existentes no fim do período de relato, de acordo com o PGC. As condições existentes no fim do período de relato vão determinar quais as provisões nós devemos fazer. Mas, geralmente, as flutuações de preço e os custos relacionados com os acontecimentos que ocorrem após o fim do período de relato é que vão determinar as provisões. Nós estamos numa situação muito especial, muito anormal, que tem que ver com o Covid, que abanou com todo o mercado. Os preços flutuam. As existências ou os outros já não têm um preço constante, têm um preço variável. E a data do relato, nós devemos ter em atenção o valor que vamos mensurar as existências. Falamos do valor realizável líquido. E eu preparei 2 exemplos. Tem que ver com uma empresa industrial. Podemos exemplificar uma panificadora. Vamos que uma panificadora, durante o exercício, adquiriu 10 sacos de farinha de trigo a 10 mil kwanzas. E desses sacos utilizou apenas 5 sacos. Ela terá nas suas existências o valor de 50 mil kwanzas, o que corresponde aos 5 sacos com custo de aquisição de 10 mil kwanzas. Mas em 2 de janeiro do ano a seguir, ela verifica que esses sacos já não estão a 10 mil kwanzas no mercado, estão 9 mil kwanzas. O que quer dizer que houve uma quebra no valor de mercado desta matéria-prima, o que obrigará que a empresa reduza o valor inscrito no balanço para o valor realizável líquido, ou seja, para o valor de mercado, neste caso os 9 mil kwanzas. Terá de fazer uma provisão de 5 mil kwanzas. Isto para o caso de uma empresa industrial. No caso de uma empresa comercial, podemos dar exemplo da Sistec. Supomos que durante o exercício ela tenha adquirido de existência 10 computadores, os computadores estavam a 100 mil kwanzas cada um, mas verifica que a 2 de janeiro do ano logo a seguir, esses computadores só poderiam ser vendidos ao preço de 50 mil kwanzas e ainda teria de suportar custos com as comissões dos vendedores, o equivalente a 5 mil kwanzas. Nesse caso, o valor a inserir no balanço relativamente a estas existências teria de ser o preço de mercado menos o custo de os vender. Neste caso, os 50 mil kwanzas menos as comissões que teria de pagar aos revendedores. Para exemplificar ou para demonstrar que é muito importante nós contabilistas estarmos atentos com a tendência do mercado e as condições em que o mercado está, mesmo após a data de relato, porque é os acontecimentos posteriores à data de relato que vão determinar a provisão a ser constituída.
E as principais causas para a redução desse valor a nível das existências tendem a ser os danos, a obsolescência, a redução do custo de acabamento ou do custo da venda, ou mesmo a redução do preço de venda. Então temos que estar muito atentos com isto para nos certificarmos que as demonstrações financeiras refletem o valor de mercado das existências. Muito bem. Aqui uma boa chega no que toca às provisões das existências da classe 2. É a classe 2 que nós estamos aqui a abordar novamente. Já tínhamos tratado isso na edição passada. Voltamos a ele a pedido de muitos dos nossos ouvintes, porque tínhamos deixado de fora a parte das provisões. O que são isso de provisões em sede das existências? E o Ricardo ainda quer continuar a abordar este tema. Ricardo, faz favor, toda a contribuição é bem-vinda. O que nós queremos é que deste programa as pessoas saiam daqui com um conforto. E os relatórios e contas vão estar devidamente elaboradas com esta orientação que estamos a deixar aqui nesta edição do Contas na Hora. É só para reforçar aqui que o ideal é o contabilista fazer essa análise mensalmente. Se bem que quando falamos de provisões com implicações fiscais, há uma tendência de olharmos apenas para o fim do ano, é aconselhável verificar, testar as imparidades mensalmente. E mais uma vez tem que ter atenção que provisões de gestão podem não coincidir com provisões fiscais. Há uma certa obsessão aqui com o fisco em Angola e às vezes deixa-se de lado a realidade do negócio. Outra questão que às vezes eu já testemunhei na nossa profissão é quando há, por exemplo, desastres. Um incêndio, uma inundação, e muitas das vezes nós a conversarmos com os empresários, o diálogo torna-se difícil, né? Porque na cabeça deles, para um incêndio é mais que evidente que aquilo tem que ser abatido e ponto final. Existem regras, nessas situações de calamidade, é preciso provar por A mais B que realmente houve esta calamidade, que se perdeu os respectivos bens, para depois fazer o abate na contabilidade, ou seja, fazer o ajuste e passar aceito fiscalmente. Contudo, só para reforçar, é sempre bom analisar mensalmente as contas, para depois, quando chegar ao final do ano, não der muito trabalho a fazer esse teste das imparidades. Muito bem. Ricardo, esta de estarem a seguir com estes procedimentos mês a mês, é mesmo para ontem ser assim? Hoje o IVA já obriga que a contabilidade seja feita todos os meses, tenha seguimento mensal, tenha um acompanhamento personalizado e é todos os meses. Então, as provisões só vêm reforçar aquilo que o IVA também já vem impor, porque quem andou a tratar a contabilidade depois do ano terminar, há muitas empresas a receberem agora, vários clientes a baterem à porta dos contabilistas ou várias empresas para fechar o exercício de 2020. Estes contabilistas têm logo que alertar, atenção, 2021 as regras alteraram, já estavam alteradas, mas ainda sim, há aquelas pessoas que não alinharam, mas é para ontem estarem alinhados às boas práticas. É impossível estar em IVA e não tratar das contas mês a mês. É impossível. E quem está a tratar desta maneira está numa aventura que não sabemos quando é que isso termina, né? Ou quando é que vai sair desta senhora aventura. Muito bem, caro ouvinte, eu Contas na Hora. Eu tenho em estudo 4 contabilistas, a Isabel Almeida, o Décio Fernandes, o Ricardo Fernandes e o Carlos Mitães. Estamos a abordar ainda a classe 2. A classe 2 é um mundo. A classe 2 não se esgota com 1, nem com 2, nem com 3 programas. Há muita coisa, mas muita coisa a dizer à volta da classe 2. É a classe das compras, é a classe das existências. Existências de mercadoria, existência de consumíveis, existência da matéria-prima, existência do produto acabado. É o momento do intervalo, voltamos já e vamos continuar a abordar estes detalhes, estes pormenores em sede da classe 2 do nosso PG. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial.
Contas na Hora. Na hora. Para ouvintes, chegamos na segunda parte do Contas na Hora. Eu tenho em estúdio 4 contabilistas: a Isabel Almeida, o Décio Fernandes, o Ricardo Fernandes e o Carlos Mitães. O Décio e o Ricardo não são humanos, mas são Fernandes. Eles estão aqui em estúdio a abordar, são os meus residentes, os meus companheiros. Eu acho que quando terminar essa fase dos procedimentos de fecho de contas, vou ter saudades, porque ultimamente estou muito bem acompanhada e eles trazem aqui muitas contribuições interessantes para servir de guião no dia a dia. Por que estamos a abordar os procedimentos do fecho de contas? Porque no período de janeiro a maio é o período em que as empresas, os contabilistas, estão a trabalhar na elaboração dos relatórios de contas do ano anterior, no caso exercício 2020, estão a ser tratados agora para se apresentar a administração fiscal, a gestão, os relatórios finais, onde vão encontrar o resultado contabilístico, o resultado fiscal, é nesta fase de janeiro a maio. Por isso, quando começarem a ver os contabilistas muito atrapalhados de um lado e do outro no corre-corre, não se preocupem, estão com muito trabalho. É esta fase, é a fase do pico dos contabilistas. Eu vou voltar ao Décio. Décio, na classe 2, ultimamente, em que noticiário é que não se ouve falar da agricultura? De minuto a minuto, todos os noticiários abordam a agricultura. Há vários programas sobre a agricultura. A agricultura está na moda, porque queremos a produção nacional, produção nacional, produção nacional. Então nós temos aqui um problema sério na classe 2. Os ativos biológicos de produção e os ativos biológicos de consumo também fazem parte da classe 2. Podemos fazer assim uma introdução? Eu às vezes pergunto-me assim: o PGC dá-nos orientação de como tratar a galinha, mas os ovos da galinha, como é que é tratada em sede do PGC? Em termos do PGC, a questão dos ativos biológicos remete-nos para um normativo internacional. O enquadramento dos ativos biológicos está na NCRF 17, Agricultura, em que fala dos ativos biológicos como sendo animais ou plantas vivos. E os ativos biológicos podem ser classificados como ativos biológicos de produção, que podem ser árvores de pomares que dão frutos para venda ou consumo, ou gado produtor de leite, por exemplo, ou o exemplo que deste, a galinha que produz o ovo, etc, etc. E ainda existem os ativos biológicos de consumos, que são os que estão prontos para serem colhidos como produto agrícola ou vendidos mesmo como ativos biológicos. Exemplo, a questão do gado em si, que é produzido ou criado para abate, ele, neste caso, não será de produção, mas sim de consumo. A NCRF 17 estabelece, por exemplo, que os ativos biológicos vão ser mensurados ao justo valor menos os custos estimados no ponto de venda. E esses custos estimados podem ser comissões a corretores e negociadores, taxas de agências reguladoras, etc. Mas há uma situação que é muito problemática no nosso mercado nacional, o mercado angolano, tem a ver com a questão da existência de um mercado ativo para esse tipo de ativos biológicos. E da existência desse mercado, usam-se os indicadores de determinação de uma aproximação ao justo valor, que é os preços mais recentes da transação no mercado. Ou seja, o último preço, digamos, transacionado, imaginemos, estamos numa feira, está-se a vender as tais galinhas, ou o borrego, o cabrito, etc. E aí, na inexistência de um mercado ativo, o preço mais recente transacionado será, digamos, o último preço que o vendedor deu para a venda desse ativo. A parte dos ativos biológicos é uma área em muito uso atualmente na nossa sociedade, porque com a diversificação da economia e o enfoque no desenvolvimento das atividades primárias, faz com que haja muitas fazendas, muita produção agrícola, aquária, agrária em si, e
nós, os contabilistas, deparamos-nos com clientes ou potenciais clientes que têm fazendas, que têm empresas desse ramo e que pretendem ver a sua contabilidade feita. Por outro lado, uma vez que o PGCA não debruça aprofundadamente sobre esse assunto, remete-nos para o normativo internacional e, com certeza absoluta, há aí muitos contabilistas a fazerem a contabilidade desse tipo de negócios ou desse tipo de empresas que têm dúvidas, e eu acho que este programa vai ser, de certeza absoluta, uma mais-valia para esses contabilistas. Nós já tivemos outros programas de contas na hora, em que debruçou-se também sobre a questão dos ativos biológicos, mas penso que nunca é demais falar sobre esses tipos de ativos. Pois é, e ultimamente aqui no Contas na Hora que andamos a abordar isso, porque em conversa com várias pessoas, né, que estão ligadas à área, ainda apresentam muitas dúvidas no tratamento desta informação. Há quem mesmo anda a tratar esses ativos de produção e de consumo como se de uma existência normal se tratasse. Então, este alerta aqui no Contas na Hora é mesmo para, vamos lá ver os procedimentos todos, recuar. Ricardo, eu acho que vamos ter que fazer uma caravana para uma fazenda quando voltarmos à normalidade, e há muita gente com fazenda que estão disponíveis em receber o grupo de contabilistas que têm passado aqui pelo Contas na Hora. Fazemos uma visita, tipo assim, uma semana numa fazenda e começamos a perceber todo o processo de produção desses ativos e conhecermos também de forma diferente um negócio novo. Eu acho que nenhum de vocês anda aqui a tratar de uma fazenda em sede de contabilidade, tem tratado. Ricardo, já teve essa experiência? Não, por acaso não, nunca fiz a contabilidade de negócios relacionados com agricultura, mas por aquilo que nós analisamos no mercado, uma das grandes dificuldades que nós temos em Angola é a falta de critérios de comparação. O facto de, durante muito tempo, não haver um rigor no tratamento dessa informação dificulta um bocadinho a vida do contabilista. E, por outro lado, a gestão desse tipo de negócios ainda é muito arcaica. Os empresários ou as pessoas que estão por frente disso estão apenas preocupados com resultados globais, querem saber se vai ter rendimento, estão preocupados com as vendas, com os lucros, e não se preocupam em estruturar a informação para que eles próprios possam avaliar o próprio negócio. Há bocado o Décio falou muito bem da questão aqui do justo valor. Realmente, neste momento, em Angola, para um contabilista é um desafio a questão do justo valor. Temos o caso, por exemplo, dos ativos biológicos, por exemplo, o caso do gado. Como é que eu vou definir o justo valor? Eu tenho que comparar o preço do gado em quantas províncias? Qual é o critério? Posso registá-lo se calhar como um imobilizado. Ele tem uma vida útil, posso depreciá-lo. A norma internacional refere isso. No caso de eu não conseguir quantificar o justo valor, eu posso depreciá-lo. Então, na minha opinião, o que tem que se fazer aqui é regular muito bem isso. Daí a necessidade de nós termos a normalização contabilística urgentemente, para que os contabilistas possam saber como se guiar e como fazer estes registros. Muito bem, Ricardo. Carlos Vitales. Sim, Cristina, permita-me aqui dizer que, apesar do PGC não abordar sobre os ativos biológicos, nem impedir para nós tratarmos esses ativos em conformidade, porque o próprio PGC, nas suas disposições transitórias, prevê que sempre que no seu dia a dia a entidade lida com um assunto que ele não trata, pode divulgar estes factos recorrendo às normas internacionais, desde que divulgue detalhadamente nas notas anexas. Então, apesar de não estar no PGC os ativos biológicos, não há impedimento para nós contabilistas tratarmos em conformidade. É verdade que a grande dificuldade que existe é os mercados regulados para este tipo de produto. Sabe-se que em outros países existe o mercado do boi, até existe o mercado de futuros para esse tipo de commodities, e os contabilistas têm os seus preços de referência para determinar o valor a mensurar desses ativos. Eu pessoalmente lido com uma entidade que produz rosas e a nossa grande dificuldade é depois atribuir
um valor à rosa colhida, já que não existe preço de referência a nível nacional para esse produto. É a grande dificuldade que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas apesar disso, não é impedimento para nós tratarmos em conformidade. E ainda abordando um pouquinho sobre os ativos biológicos, eu costumo dizer, quando vou tratar esses ativos, da pouca experiência que temos, os ativos biológicos de produção equiparam-se aos ativos fixos. Eles existem para produzirem, e permanecem na empresa por um período superior a um ano. Os ativos biológicos de consumo, algumas vezes equiparam-se às existências. Eu dou o exemplo, Tina já falou e muito bem, da galinha e do ovo. A galinha é mantida para a produção e o ovo vai ser o produto comercializado. Esta nota, este parecer que eu gostaria de dar relativamente a esse tema. Muito bem. Eu acho que o professor Ricardo Décio. Queria só reforçar aqui uma informação para o colega Carlos Mitange e os demais ouvintes. Um dos graves problemas do contabilista em si é a obtenção de informação base que nos permite executar o nosso trabalho. Regra geral, na nossa Angola, o empresário só procura o contabilista quando já está quase no fim do processo tipo de implementação da sua empresa. Enquanto num tipo de negócio do género, até antes de sequer pensar em fazer um plano de viabilidade do negócio, porque não existindo um mercado regulado, um mercado desse tipo de ativos, para que possamos ter a ideia do justo valor, a norma diz-nos então que poderemos usar o preço mais recente da transação no mercado, ou o preço de um ativo semelhante ajustado para refletir a diferença entre os ativos. Mas também diz que a mensuração do ativo biológico pode ser o somatório dos custos necessários de aquisição e colocação em condições e no local, pronto a ser usado ou vendido. E aí incorpora apenas os dispêndios como bens e serviços, até o bem estar no ponto de venda ou de uso. Mensurando a esse custo do ativo biológico no ponto de venda ou de uso, aí poderemos, a partir desse momento, fazer a depreciação ou a imparidade, de acordo com a NCRF 7 e 12. O nosso problema consiste em determinarmos o custo de produção, digamos, ou seja, desde da aquisição, imaginemos o leitão ou o porco ou o gado em si, desde a aquisição dele pequenininho, desde a engorda, o custo todo, inerente ao seu crescimento, até ao momento em que ele está pronto, digamos, a ser vendido ou abatido. Aí poderemos imputar os custos com bens e serviços que incorrem diretamente para essa engorda, para a obtenção do ativo biológico pronto para ser vendido ou consumido. Nessas situações, peca-se muito logo no início do negócio, no planeamento. É preciso se incutir o nosso empresariado nacional. Deve arranjar um contabilista, certeza, mas não deve fazer isso só já após criar o negócio. O quê? Deve, logo quando tiver a ideia, não chega somente a se aconselhar com amigos, familiares, também empresários ou não, mas sim com quem entende dos trâmites para a criação da empresa, os trâmites fiscais, os trâmites legais em si, para ser melhor aconselhado, para que no futuro possamos ter informação base para darmos o tratamento contabilístico ao ativo. Pois é, Ricardo, eu vou chamar a Isabel e já volto ao Ricardo. Isabel, ativos biológicos de produção, de consumo, o que é que queres acrescentar com relação a este tema? No EAC já houve este tema abordado, é abordado com profundidade em sede do EAC. Já, Cristina, no EAC já falámos bastante sobre os ativos biológicos, a IAS 41, e tema muito falado no segundo semestre sobre a IAS 41 e os ativos biológicos. Isso para quê? Para que os formados em contabilidade comecem a dar tratamento. Isso porquê? Porque agora nós estamos a viver uma nova era. Há muita já aquela situação, houve aquela situação da diversificação da economia, em que toda a gente quer investir na agricultura, há uma febre ultimamente que toda a gente quer investir na agricultura, todo mundo descobriu que a agricultura dá dinheiro. E as pessoas têm muita tendência agora de criar pequenos negócios de agricultura, até mesmo em Luanda. Muitos de nós, principalmente, a gente dizia sempre, é só em Benguela ou no Ambo, onde as pessoas dão tratamento a isso. Não, mas em Luanda estão a ter muita tendência para isso. Então aí criou-se a necessidade então de contabilistas perceberem o ativo biológico, porque as pessoas muitas das vezes perguntam, mas o nosso PGC não fala disso. Claro, o nosso PGC não contempla os ativos biológicos, não contempla
contempla, mas temos a norma internacional que contempla os ativos biológicos, como já disse o Carlos, né? Temos que relatar nas nossas demonstrações financeiras. Portanto, não podemos deixar de dar tratamento a estes ativos biológicos. Por exemplo, o que é que para nós é um ativo biológico? Vamos dar aqui um exemplo, por exemplo, um carneiro. Um carneiro produz um produto agrícola de quê? Produz lã. O porco produz o quê? Produz as carcaças, produz o chouriço. Muito bem, Isabel, está cá exemplos simples para todos então perceberem. Ricardo, eu acho que depois de terminarmos todo esse desfile em sede do PGC, vamos solicitar alguns colegas que andam a tratar da contabilidade dos grandes empreendimentos agrícolas a nível nacional. Vamos ter que fazer uma campanha nos grupos do CPCA, chamar os colegas que têm estado a tratar da contabilidade agrícola destes grandes empreendimentos que andam aí a surgir, e muitas vezes até vimos pela televisão os ministros a irem inaugurar este ou aquele empreendimento agrícola. Como é que isso está a ser tratado? Como é que eles fazem? Em que mercado é que eles vão buscar os comparativos para chegar aqui a um resultado final em sede dos ativos biológicos de produção e de consumo? E isso dar aqui uma situação. Aqui em Angola há muitas empresas que fazem exportação de madeira, troncos, não da madeira, troncos, os troncos para depois serem transformados noutro país. Esta produção florestal é um ativo biológico, porque ela depois vai dar os troncos de madeira que depois são exportados para outros países. Particularmente, os contabilistas devem saber dar tratamento a estes ativos. Pois é, como é que eles tratam? Estão a seguir? Qual é a dificuldade deles no tratamento desde a informação? Vamos querer ter aqui contabilistas que têm estado a tratar isso. Acredito que há muitos que já dominam, já arranjaram meio termo, já em sede de juízo profissional, têm estado a se orientar. Se calhar muitos até não olham muito por normativa internacional e só vão, mas quem está a olhar por normativa internacional, quais são as principais dificuldades no tratamento dos ativos biológicos de produção e do consumo? Ricardo. Eu só queria acrescentar 2 pontos. O contabilista tem limitações no seu trabalho e nós em Angola temos pouca experiência no relato e no reporting desse tipo de negócios. Daí estamos num processo de aprendizagem. Ao abordar esse tipo de negócio, quase temos que montar uma equipa para ajudar o empresário. Não basta só o contabilista e pegar as normas internacionais. É preciso um contabilista, é preciso um engenheiro agrônomo, é preciso um veterinário. Nós precisamos de uma informação de gestão que saia da fazenda ao escritório. Não adianta nada dominar a norma internacional, por exemplo, e chegar ali à fazenda, pedir os dados e não ter nada. Tem muita atenção a isso, porque às vezes temos aquela ideia que não, eu sei a norma internacional, eu domino as técnicas, chego lá e vou brilhar. Não é bem assim. Às vezes o contabilista chega lá, olha para o lado, nem sequer o veterinário existe, não existe um agrônomo, não existe nada. Qual é a solução? Vai contabilizar como sempre fez. E claro que não vai seguir as regras que são importantes. Outro ponto que é importante aqui realçar: a agricultura é um negócio de paciência, não dá dinheiro a curto prazo. Às vezes há uma certa febre atual, não é? É o agronegócio, mas é preciso ter isso em mente, não é? É um negócio de paciência, de investimento. Existem fatores que não controlamos, como o clima, por exemplo, chuvas, não controlamos. E é preciso investir em equipamentos de rega, é preciso investir em estufas, é preciso investir em frigoríficos. Ou seja, tem que se fazer um business plan muito bem elaborado para saber se realmente o negócio é rentável ou não. Pois é, as zonas que são assoladas pela seca é muito complicado colher informações numa zona com problemas graves da seca, tipo Cunene. É um trabalho tremendo. Eu vou voltar ao Carlos. Carlos Mitanja, recomendações que queira deixar depois deste desfile com elegância profissional aqui no Contas na Hora, onde hoje pusemos um ponto parágrafo. Próximo parágrafo, vamos mudar de contas em sede da classe 2 do PGC. Ponto parágrafo aqui no programa, mas um ponto de continuação para o aprendizado contínuo desta conta. Cada dia sabe-se muito pouco sobre a nossa profissão. Estamos sempre a aprender coisas novas e no que se refere às existências, é um mundo que precisa ser muito bem entendido. Existem muitas questões diárias e pontuais dessa classe. As situações variam de empresa para empresa, de técnico
para técnico, é muito importante nós atualizarmos o conhecimento. Por isso, temos que ter muita atenção com as implicações fiscais, quer no autoconsumo, quer nas ofertas, quer nas quebras, sobras, sinistros, e as existências têm implicações em sede de dois impostos, quer do imposto industrial, quer do IVA. Então temos que ter muita atenção com isso. E sobre os ativos biológicos, é uma recomendação que fica para todos nós, se bem que a contabilidade agrícola é um ramo muito específico, muito complexo e muito técnico, e já há realidades em que os contabilistas especializam-se só nessa área mesmo. Existem contabilistas que só lidam mesmo para o ramo agrícola, dada a sua complexidade. Mas todos nós precisamos desenvolver mais as nossas aptidões para este tema. Sugerir ao CPCA que programe informações sobre a contabilidade agrícola para que dominemos melhor este tema. E vai ser muito concorrido. Isabel, recomendações. Precisamos de abordar a contabilidade agrícola em sede de formações contínuas. E assim vamos todos aprender a contabilidade agrícola. Recomendações, Isabel. A minha recomendação relativamente a este tema, é importante que o nosso Plano Geral de Contabilidade sofra algumas alterações. A normalização de contabilidade tem que olhar por isso. Se olharmos para o Plano Geral de Contabilidade de Moçambique, que é aqui o nosso vizinho aqui bem ao lado, contempla, está de acordo com as normas internacionais. É um plano de contabilidade bastante rico, dá uma melhor visão ao contabilista e ajuda-lhe a tomar dar melhor tratamento àquilo que é as suas tarefas. Portanto, é importante mesmo que olhem por esse lado. Além da OCPCA fazer N formações, e que falam muito bem, mas é importante que seja revisto o nosso Plano Geral de Contabilidade. O nosso Plano Geral de Contabilidade já está ultrapassado no tempo e no espaço. Em muitos pontos está ultrapassado. Sim, Cris. Desse recomendações, por favor. A Isabel e o Carlos já falaram que era a questão da formação ativos biológicos dado pela OCPCA. Tinha que ser mesmo uma formação aprofundada, porque é um ramo de atividade muito em voga de momento e que, de certeza absoluta, que muitos contabilistas estão a precisar de ajuda. Nós sabemos que a necessidade é a mãe de todas as invenções e, com certeza, que os contabilistas estarão a fazer os possíveis para apresentarem as contas o mais fiável possível. Contudo, nós sabemos que há necessidade do cumprimento das regras dos procedimentos contabilísticos. Ainda na senda daquilo que o Ricardo Fernandes disse, sobre o contabilista pode até dominar a legislação que fala sobre os ativos biológicos, mas tem mesmo que ser apoiado pelos técnicos profissionais da área, neste caso os técnicos agrários, porque não somos nós que vamos dizer como é que é criar o gado ou a planta, qual é o seu tempo de vida útil previsto, etc, etc. É necessário estudos técnicos feitos por especialistas que apoiar-nos-ão para a nossa tomada de decisão, a nossa avaliação, porque não chega simplesmente chegarmos lá e dizermos, isto custa X. Não, nós temos que ter por base um relatório técnico de um especialista da área. E isso é trabalharmos em conjuntos as várias áreas para que possamos sim dar a informação verdadeira sobre a empresa. Muito bem, Décio. Agora vou para o Ricardo Fernandes. As recomendações. Em termos de recomendações, eu recomendo que em Angola seja obrigatório haver mais reporting, mais prestação de contas. Nós contabilistas temos muita dificuldade, porque às vezes não temos uma base de comparação. Vamos imaginar que, por exemplo, todos os empresários que têm agronegócio têm que publicar no Jornal de Angola as suas demonstrações financeiras, com respectivas notas às contas, explicações, etc. Se isso fosse um hábito regular, ia ajudar muito o contabilista, mesmo que não tivesse experiência na área, a familiarizar-se com os termos técnicos e a familiarizar-se com a apresentação das contas. Então, isso é uma das minhas recomendações, é que haja mais reporting, haja mais prestação de contas, coisa que há muito pouco em Angola. Segundo, só para reforçar o que já foi dito aqui, é preciso mais formação, não é? Por parte da OCPCA. Também nós, como contabilistas, também temos que também ser um bocado autodidatas, também temos que investigar mais sobre esses assuntos. E a melhor maneira de aprender é pôr a mão na massa, não é? É trabalhando nesse tipo, fazendo contabilidade desse tipo de negócio. Se não fizermos a contabilidade, também não vamos aprender. Muito bem, caro ouvinte.
é a edição do Contas na Hora. Eu vou agradecer o Carlos Mintange. Carlos, muito obrigada por esta passagem aqui no Contas na Hora. Continuação de boa semana laboral. Obrigado, Cristina, e obrigado aos colegas e aos ouvintes pela audiência. Muito bem. Isabel Almeida, o nosso muito obrigada por esse desfile com elegância profissional e continuação de boa semana. Obrigada, Cristina. Continuação de boa semana para os colegas. E um beijinho ao Tiago, Tiago, que ele é o nosso ouvinte em direto. Será entregue, ele gosta sempre de participar às reuniões, que para mim quer ser contabilista, mas eu não vou deixar. Muito bem. Décio Fernandes, o nosso muito obrigada. Continuação de boa semana. Obrigado, Cris. Ricardo Fernandes, o nosso muito obrigado por mais esse desfile aqui e continuação de boa semana laboral. Muito obrigado a todos. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora. Nós temos muita dificuldade que os nossos clientes compram um regime de faturas e documentos equivalentes. Não são eles a emitir os seus documentos, é que as compras que eles fazem no mercado não se compara. É óbvio que notamos uma melhoria nesse sentido. Por mais que haja essa situação, parte das faturas, que nós alertemos para essas faturas que vêm sempre, o que é que nós dizemos? Reportem à AGT, leva a vossa parte, denunciem essas situações. Não vemos coisas concretas a acontecer. As empresas começam já a ter umas da gaveta, só a pedir perdão, e algumas assim um bocadinho manhosas, mas a verdade é que tudo é exigido às empresas e quanto mais certinhas as empresas estão e melhor organizadas estão, mais inspecionadas são pelas finanças. E isso também é uma coisa que é complicado, e nós explicarmos isso aos nossos clientes também é complicado, porque vêm se calhar o libanês do lado a vender a metade do preço e ninguém vai lá, e eles que têm tudo organizadinho, tudo certinho, direitinho, são inspecionados constantemente, todos os anos levam uma inspeção, e não é justo. Estas são as nossas grandes dificuldades, é a legislação, é disciplinar os nossos clientes no sentido de toda a documentação estar certa de acordo com o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes, e a parte de nós estarmos sempre a obrigá-los a cumprir essa parte. E outro problema também é a informalidade toda que Angola tem. Contas na Hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na Hora. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. E assim, chegamos ao fim da edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, a hora 11 é a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCS Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.